Hum. Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar de novo com vocês, muito bem acompanhado. Estou agora com o monge tibetano, o filósofo Rafael Haddad, e com a minha queridíssima professora do Brasil, Yara Ramos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Mas antes eu quero apresentar os meus amigos. Alô, Yara, diga lá. Olá, caríssimos ouvintes, Dr. Firmino Luz, Dr. Rafael Haddad. É um prazer estar com vocês para mais um tema super interessante. Dr. Uau! E Rafael? o Rafa? Cadê o Rafa? Tô aqui, meus nobilíssimos parceiros, queridíssimo professor Iara, queridíssimo mestre Firmino. Bom, então é hoje que falaremos sobre aquilo que nós precisamos ouvir e sobre o que é que nós vamos ouvir, caríssimo Uau! irmão Firmino Luz. Olha, primeira coisa, eu queria fazer uma provocação com todos que estão nos ouvindo, até com vocês dois, que são meus parceiros das frequências. É, Todo mundo que ouve, escuta, essa é a questão. Primeira questão. Todo mundo que ouve, escuta. O que você acha, Rafa? Todo mundo que ouve, escuta. Escuta? A É, pergunta. Todo mundo que ouve, escuta? Tchum. não, Yara, vale para Yara. Vamos, Yara, professora que escuta alunos há séculos, meu século, brincadeira, Não, eu vou nem todo há mundo, muito tempo. Vamos lá. nem todo mundo, né? O ouvir é muito importante, mas as pessoas não passam assim, acho que finge, né? Estão ouvindo para até com uma questão assim, não vou dizer nem educação, que hoje em dia fica um pouco difícil, né? As pessoas dizem, ah, tá, Tá você está tão ruim a educação, oh my repetindo. God, vamos pegar minha É, imagem agora desse. você está repetindo, né? Ah, isso aí É. todo mundo já sabe. Ih, você está com mal-estar de novo. De novo esse mal-estar. Ai, toda hora você está triste, toda hora você está chateado, entendeu? Então Que fica empatia difícil. maravilhosa. É, É. exato, aí fica difícil, né? Eu acho que a escuta empática, ela vai além, né, de só de ouvir. Ela inspira Aham, confiança, né? aham. Solidariedade, compreensão, né? Existe é uma escuta, né, que se ouve com o coração e com a mente, né? Eu quero que Eu acho você, que isso mas é eu que é estou querendo importante. provocar vocês. Hoje eu vou fazer uma baderna filosófica aqui. O que eu quero saber nós! Agora é qual a sim, paterno diferença filosófico é bom. entre ouvir e escutar. Professor Iara, professor Rafael, tem diferença entre ouvir e escutar? O que vocês acham? Para mim, Me ouvir é mais parece, profundo, tem um Ouvir é significado mais maior. profundo? O que você É, acha? escutar é o que Caríssimo. Como é que é? Continua, Iara, é legal. Ouvir é mais ouvir profundo, escutar é o é quê? mais profundo, é prestar atenção no que o outro está falando, né? E escutar é o que nós escutamos no dia a dia, a conversa, o O que você acha? Você concorda com ela, bate-papo. filósofo do Brasil? O que você acha? Concorda com a nossa parece professora? que o ouvir ele pode ser de uma forma passiva, né? A sensação que tem, enquanto a escuta me parece uma forma mais consciente, talvez, Oh. em que Então, ao você. contrário do que disse a professora Yara, professora Yara, a senhora confundiu os caminhos. É isso aí. Continua, professor. Vamos lá, depois eu falo. Não, que me parece que a escuta tem um foco de atenção, né? Enquanto o ouvir, por Isso. exemplo, ouvir uma batida de carro, ouvir uma buzina, ouvir um Ah, cachorro latindo, mas eu não prestei Isso. atenção nisso, né? E a escuta me parece algo como se fosse um médico ouvindo palpitação do coração, e ele quer escutar, ao escutar, né, o Ela tem um batido significado cardíaco, tem que prestar maior. atenção. uhum. Então, gente, vocês definiram. Alô, ouvintes, viu como tá com professores? É uma beleza? Então, não confunda mais. Não confunda. Professora, não se confunda. Eu também me confundi. Pensa que eu fui examinar, estudar. Eu fui ouvidor do hospital há 10 anos, né? E eu ficava assim, eu estou ouvindo, eu estou escutando. Que é confuso, que é sinônimo, né? São sinônimos dentro, né? Do vocabulário da nossa língua portuguesa, mas não são iguais. Ouvir, como disse o Rafael, é um estado físico, né? Cerebral. Você escuta, escutei agora, eu estou sentindo barulho do meu próprio microfone, mas eu não estou escutando. O escutar é decisivo. Ele tem um foco.
ele é ativo, ele não é passivo. Mas passei pela, eu escutei um som. Escutar não, escutar é aquilo que você diz de ouvir. Você para escutar. Conscientemente você coloca, né, sua atenção naquilo que você está ouvindo para entender aquilo. E aí, a qualidade da escuta. Nós vamos falar da escuta empática, que é fundamental, que você faz ela com uma maestria enorme, pelo que você já me descontou aqui com seus alunos, escuta alunos, senta aqui, o que houve? Lê o jornal, não leu, entendeu? Então, a escuta empática, ela transcende a escuta comum. Tem uma escuta comum, você está escutando assim, não Tem um custa nada, significado muito tá bem. maior. Não, a escuta empática, você está envolvida, você cala toda a tua atenção para o Isso. exterior e você Eu vi foca com o naquilo que a coração. pessoa está falando. Você quer que a pessoa sinta que você está preocupada com ela e você está prestando atenção para ela. E isso é a escuta empática, ela é fundamental. E ela pode ajudar muito, por exemplo, dentro de casa, relacionamento. Né? Quantas vezes a gente escuta realmente um filho, né? O marido escuta a mulher, né? O cara conta um caso para a mulher, ela, agora eu vou ver a panela, eu tenho que ver outra coisa que eu vou ver agora, ou ele faz o contrário. Então, assim, para quem está nos ouvindo, prestar muita atenção nisso. A escuta empática, você para o tempo para aquela pessoa. Ela fica como a pessoa mais importante. É o evento mais importante. Você está vendo aqui, você está ouvindo o que ela está dizendo. Você permite que ela fale e você absorve isso. Há maneiras, então, que a gente pode exercitar a escuta empática já em casa. Né? Você pode... Às vezes eu treino, a gente é muito irrequieto. O ego humano é muito irrequieto, a gente é muito irrequieto. Existe um movimento interno dentro da gente, a gente quer saber disso, daquilo. A mente corre. O Rafael sabe disso, na hipnose a gente vê isso, na psicanálise. A mente fica preocupada e tal. E a gente tem pressa em responder, né? Tem pressa em responder. E na escuta empática, você não tem pressa em responder, você está ouvindo. O que você faz, Ara, que você conta que eu acho um barato? Você fica escutando, cara. O cara conta para você. Ele E as passa. pessoas gostam. As Quando pessoas você dá precisam, não só atenção, gostam, elas precisam, é fundamental. elas se Que você sentem pode salvar uma pessoa de valorizadas. uma situação complicada. Né? Aí, Uma pessoa, eu quero sente cometer o valorizadas. suicídio, quero me separar. E aí você senta e escuta essa pessoa e ouve o que ela diz. Você percebe a emoção, você mergulha na emoção dela. Uma das coisas, esse recurso você pode fazer isso em casa, praticando com seu filho, com seu marido, seu namorado, com o gatinho. Né? Gatinho não vai fazer mingau, o meu faz mingau. Então, pode fazer isso também. Você pode exercitar isso mantendo uma atenção plena com aquilo que você faz. Isso é um exercício para você ir conquistando a capacidade de ter uma atenção empática. Você precisa ter isso, ter esse cuidado, esse de praticar isso. Não se apressar em responder. Quem escuta empaticamente não tem pressa escutando. Estou escutando assim, o cara sente que você está mesmo interessadão nele. Pode até confundir se for escutar. Se um cara for escutar uma moça muito bonita, e pô, esse cara está paquerando, porque ele está interagindo com a outra pessoa com sinceridade. Uma outra coisa muito interessante para se praticar, para se a gente começar a praticar e assumir esse espaço de ser um escutador empático, para além dessas que ele diz, é fazer, como é que parafrasear, né, Rafael? Parafrasear. Você parafrasia e você, tô vendo que você, foi muito difícil esse momento para você. Aquela pessoa conta uma coisa para gente, né? Foi muito difícil. Vejo que é muito difícil. Você deve ter sofrido muito. Essas frases, elas mostram para a pessoa uma coisa que também é fundamental na escuta empática, é o acolhimento. Gente, ainda antes de entrar, a Yara estava falando comigo, uma coisa de conversava, né, Yara? Que as pessoas não estão ouvindo, não estão escutando. Ouvir, elas ouvem, como disse o Rafael, escutam barulho. Eu escutei lá na rádio, eu escutei. Você para ouvir,
que você só pode fazer, mesmo num noticiário, você que escuta, você que vê o Big Brother, já pensou? Escute aquilo, escute a alma daquelas pessoas. O que elas querem passar? O que aquilo representa para uma notícia, por exemplo? Eu vi, o Flamengo ganhou, eu vi que, né, agora o Irã e Israel estão em guerra. Isso é superficial. A escuta empática, você para e escuta. E você reflete a respeito. E você, então, absorve aquilo, você entende o que a pessoa está. Você acolhe aquela emoção da pessoa. Então, essa é a escuta empática que a gente está falando hoje. Mas eu, como vocês sabem, né, eu sou provocador do intocável, do intocado. Eu sou provocador da hipnose, da psicanálise, da espiritualidade. Essa é a minha verve atual. Então, eu discutindo comigo mesmo, nos meus pensares, o que é ser um terapeuta? Um terapeuta, hein? Terapeuta? Todo terapeuta precisa ter escuta empática. Caramba, qualquer terapeuta, de qualquer linha. Mas existe uma linha que é essa que as pessoas atacam, né? Não, porque é muito vai sofrer, eu quero ver esses estragos em mim, eu quero ver meus traumas, meus demos, Deus me livre. Eu, tarado, nunca fui tarado, Deus me livre. Criança é um anjo. A família deve ser assim, assado, que é a psicanálise. Ela traz uma proposta inegável e ela vai... A cada dia a gente vai precisar mais dela. Anote, analistas que estão me ouvindo, psicólogos, preste atenção, pensadores, filósofos, que é meu filósofo predileto, que é o Rafael, que está aí, que é um pensador, mente aberta. Ela mexe, e o Rafael tem uma coisa que é interessante, que ele está lá no início da psicanálise, está na hipnose, olha que beleza! Então, é um cara que pode lidar com essa coisa. A psicanálise ela vai trabalhar com uma coisa que ela chama de atenção flutuante. Olha que beleza! Gente, você flutua a atenção. Então, há uma sincronia. Tem gente que diz que não, né? Que não tem muito a ver a escuta empática com a psicanálise, que é diferente. Não, gente. A escuta empática ela perpassa todas as terapias. Ou qualquer... Conversar. A Yara faz isso lá com as sobrinhas, eu faço com meu filho. Eu escuto, fico escutando, me conta, eu quero saber. E a psicanálise vai ter uma coisa diferenciada, porque quando você faz a escuta empática, naturalmente, você escuta, né? Você vive num plano consciente. Pois é, como eu até dei um exemplo, você sofreu muito, né? Realmente é um momento muito difícil. Nós, quando estamos falando de psicanálise, aí vale para quem é analisado, a Yara faz isso muito bem, por isso eu folgo e chamo ela de professor do Brasil, não é à toa, porque um professor analisado é um professor diferenciado, porque ela tem uma escuta, mesmo no convívio diário, a escuta de um terapeuta, principalmente um psicanalista ou um psicólogo psicanalítico, é diferente, porque você escuta, você tem uma atenção flutuante. A nossa percepção, quando está dentro do set, principalmente, a gente não está preocupado só em ouvir a emoção do paciente e acolher conscientemente. A gente acredita numa coisa que o Freud colocou, que é importante, uma coisa chamada inconsciente. Gente, esse negócio, eu sou apaixonado pelo inconsciente. Vocês já viram isso, né? Percebem isso. Por quê? Com essa escuta flutuante, uma coisa muito importante da escuta empática e a escuta que eu estou agora ligando essa sincronia importantíssima para quem é terapeuta, para quem quer ouvir a si mesmo, que é o seguinte: não ter julgamento é uma coisa fundamental. Você não pode prejulgar. Se você vai conversar com alguém e já julga, melhor não conversar, gente. Aí você vai, não, o cara não, ele é negro. Não, ele é homossexual. Ele é, sei lá, tarado. Ele é corrupto. Você está com isso, você não vai escutar essa pessoa, porque vai escutar a si mesmo. Então, o que acontece? A psicanálise tem essa coisa da escuta, né, flutuante, que eu acho um barato. E tem uma coisa que o Freud vai colocar, que é neutralidade, que é uma questão boa para o filósofo. Existe neutralidade, meu filósofo do Brasil? Consegue existir? Existe neutralidade? Isso porque o sistema não consegue. Simples. Não existe. Não existe. Não existe. É uma ilusão. Né? A neutralidade pode ser, sim,
ela pode ser benevolente. Você tem... O que é neutralidade benevolente? Que a psicanálise vai colocar também, que é importante. Ela é aquela neutralidade que você tem, inclusive, na empática, quando você pode levar isso. A benevolente é aquela neutralidade em que você está preocupado em ouvir, mas não descuida de perceber que qualquer relação ela mexe com você. Não há como você conversar com alguém sem não receber impacto da fala do outro. Então, a benevolente é de você se calar. Uma outra coisa muito interessante da escuta empática, que a psicanálise também trabalha, que é o silêncio. Há tantas vozes no silêncio. Meu Deus, o silêncio é tão vozeirão. Por quê? E a outra coisa, quando você respeita o silêncio da pessoa, isso vale na tua casa, não precisa ser analista, não precisa ser igual a mim, Rafael. Não. Pode ser qualquer pessoa escutando, o respeitar o silêncio. A pessoa está contando para você, né? De repente ele começa a contar, pois é, aí minha mulher foi embora, né? O meu marido arrumou uma mulher nova, me deixou sozinha, e depois ela fica quieta. Você deve ficar quieto. É um respeito por aquele momento daquela pessoa. Aquele silêncio, se ela confia o silêncio a você, é uma confiança muito grande. E a gente, aí a questão da escuta empática, você precisa controlar a tua ânsia, tem que ter a ânsia de responder. Não, fulano, ela me contava isso, né? Você contava ainda agora, como é que é? Não, você está sempre reclamando, você para com essa dor de cabeça, gente, isso é uma violência. Só vive falando a mesma coisa. Isso é violento, gente, você não pode fazer isso com a pessoa. Demais. Porque nessa hora, o que acontece? O Freud vai colocar essa questão, o que é a questão a psicanálise vai fazer isso, né? E ela traz para a gente, ela nos liberta para qualquer um que está escutando. Você está no divã, se for para o divã, você vai se dar melhor ainda. Fazer uma análise, agora é online, tranquilo, você vai chegar descansadinho, sentar, Rafael vai pegar um café, eu também vou pegar, e a gente vai conversar. Então a questão é a seguinte, é você entender esse movimento interno, porque ela vai fazer o seguinte, ela aprofunda mais. O nosso foco é o inconsciente. E o que está dentro do inconsciente? Que são seus traumas, suas dores, o que produz teu sofrimento. E aí tem um mecanismo que eu já falei aqui, eu vou repetir, vocês vão me escutar repetir isso sempre que eu estou... É a minha área, e eu preciso divulgar isso para o planeta, é a minha missão. É uma coisa chamada transferência e contra-transferência. Então, tem atenção flutuante, o Freud diz que tem que ficar flutuando. Não barato, né, Rafael? Você não fala nada. E a escuta empática facilita isso. Eu digo que a escuta empática ela é a porta de entrada, de acesso para qualquer terapeuta. Quem está me ouvindo, seu terapeuta, pense nisso. Está começando agora. Eu me lembro do dia que eu me lembro que teve, eu não sei se a Rafael passou por isso, né? A Yara Sarney passou como professora, que eu também fiz licenciatura. A gente fica nervoso, como é que vai fazer a graduação, caramba. E eu vi, nós tínhamos um ensaio, era até um psicodrama na sala de aula. E eu falei, não me escolhe, não. Estava igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Não me escolha. Eu não queria ser escolhido para estar naquele teatro. Eu não queria nem ser paciente, nem ser o terapeuta, porque eu estava assim, Deus me livre. Eu boto um caranguejo no meu bolso e aí que ele me belisca. E eu ficava pensando, isso dá um temor, a gente tem um temor muito grande. Esse temor também é uma ferramenta muito interessante, que você vai viver isso dentro do processo analítico e você vive isso na sua casa. Você que já é analisado ou que ainda não foi, você vai sentir que está dentro do ser humano. Você sente aquele impacto da pessoa contou. Uma notícia, por exemplo, né? Essa notícia do avião que caiu na Índia, meu Deus, achou que a gente O cara fica saiu e o cara saiu andando. E um cara saiu andando, o que dá uma felicidade. Vê que coisa interessante. Como o Rafael falava de Epicuro, me lembrei da última. Olha que coisa interessante, né? Morreram 200, não sei o quê, mas são um cara vivo andando. Gente, aquilo é fantástico. A notícia foi dada o seguinte, todos morreram. A priori, porque o avião caiu, explodiu, morreu. O cara saiu andando, conversando, gente. Que força tem o ser humano, né?
essa força interna. É essa que a gente fala de autoconhecimento, que a gente defende, de que você encontra os momentos mais difíceis. Então, voltando à transferência, o paciente vai fazer o quê? Ele vai transferir na medida em que o analista... E você que está escutando teu marido, que não é analista, você não é analista, né? Alguns podem até conhecer análise, se tratando, outros não. Mas você vai sentir que você lembre disso que nós estamos dizendo hoje, que você vai sentir alguns movimentos em você, produzido pelo aquilo que o outro te conta. Você às vezes chora. E é legal se você sentir isso, abraça e chore junto. Que legal, acho barato, entendeu? Você abraçar e chorar junto. Eu não tenho que te dar. O que eu posso te dar? Um abraço. E seguro, não. Contra o meu peito. Isso é terapêutico, isso é humanidade. Agora, para o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai, então, examinar o que está por trás dessas coisas que você está contando. E a gente, então, aí vai utilizar a outra coisa que é importante, quando eu falo disso, de um movimento que uma pessoa produz. Aí é um cuidado que você tem que ter com as relações que tem. Já falamos de algumas coisas aqui da relação, né, vampiresca e tal. Cuidado que o cara pode te manipular a partir da história que ele conta. Cuidado com isso. Porque essa história, ela bate em você. O cara sempre chorando, pô, mas a vida... Pô, me presta mais R$100, não sei o quê, não comprei feijão. Porra, essa coisa mexe com a gente. Se você não tiver esse distanciamento de pensar, mesmo sendo uma escuta empática, você pode mergulhar numa situação em que você mantém essa pessoa vitimizada, doente, entendeu? Isso para você, teu marido. Ah, não me perdoa, aquele dia eu bebi demais, aquele dia eu bati em você, mas foi sem querer, querida, eu trouxe uma rosa. Cuidado com isso. Isso é transferência. E a tua contra-transferência, se você não a pensa, ela pode ficar submetida à transferência do outro. Quer dizer, você fica submetida numa relação, ou você é submetido. Já o terapeuta, o analista, né, o psicólogo, que é da base analítica, ele vai pensar... Pô, então o cara está me contando isso, eu senti isso. Beleza. Isso para a gente é uma ferramenta fundamental. Ela não atrapalha, ela ajuda a gente a trabalhar. Aí eu começo... então eu estou sentindo isso. Então ela sentiu isso quando ele falou isso. Aí eu disse, você tem culpa. Por quê? Como é que foi a tua história com a tua mãe? De repente ela já me contou. Você está entendendo? Então a psicanálise vai aprofundar mais isso. Isso é contra-transferência. Ela é fundamental para o nosso trabalho. E a outra coisa muito interessante, porque quando você faz uma escuta empática normal, real, você escuta e tá bom, abraça, coitado, sofreu. Nós não temos coitadinhos na psicanálise, entendeu? A nossa ideia é que a pessoa reformule, ressignifique o que ela sente, ela perceber que ela tem... Aí a gente vai trabalhar com um outro instrumento muito interessante chamado interpretação. Nós interpretamos. Quando uma pessoa está escutando em casa, você não interpreta, né? Alguém até interpreta. Tem gente que tem uma sacação boa. Ou falou, não, acho que você devia largar esse cara. Esse cara vai acabar te matando, que eu vi no noticiário, uma mulher que foi assassinada. Pô, é um tipo de interpretação. Para o analista, para o terapeuta analítico, ele vai trabalhar isso e vamos ver qual é a tua parte que facilita isso. Então, há uma sincronia muito interessante entre a escuta empática e a psicanálise. E a vida da gente. A escuta empática no trabalho, por exemplo. Alô, empresários, líderes empresariais. Se você tem uma escuta empática na tua empresa, cara, a tua empresa vai de vento em proa, né, Rafael? Por quê? Porque você vai escutar... Nós definimos escuta empática. Vai sentar, vai escutar o teu funcionário ou o grupo, ouvir, ver quais são as apreensões, né? Os desejos, anseios, ansiedade deles, e você vai melhorar o ambiente de trabalho. Isso vai ser lucro para você, tanto emocional como pecuniário. Na relação entre os funcionários também é muito legal, entre o colega de trabalho. Se imagine se a gente consegue propagar no ambiente de trabalho, entre os trabalhadores, a escuta empática. Olha que beleza. Cara, por quê? Diminui a competição, facilita a colaboração, compartilhar,
e o resultado é melhor. E a gente pode, inclusive, prevenir doença mental. Percebe? Doença de burnout. A gente pode, porque vai ter um apoio. A gente tem isso, né? Eu tenho, Rafael é meu amigo, Gaiara. Você precisa falar, olha, eu estou com de burnout, me ajuda, eles vão me ouvir. É importante a amizade, a gente falava isso nos outros programas. A amizade, quando essa amizade ela é pautada em cima da escuta empática, gente, o mundo melhora. Caríssimo, já falei muito, quero ouvi-los. Por favor. Eu prefiro ouvir a professora Yara, porque ela tem uma experiência em sala de aula maravilhosa, em que ela escuta os alunos e sempre me inspira muito essas histórias Concordo. dela. Eu fico me remetendo à sessão de psicanálise, né? Da terapia, né? E vejo que muitas das vezes a gente começa a falar sobre uma determinada problema, situações, né? E o outro lado, o terapeuta, né, por ter uma escuta, conforme o doutor Firmino falou, uma escuta empática, né, ele nos faz repensar naquilo que nós estamos falando. Você ouviu o que você acabou de falar? Você escutou o que você falou? Você apenas falou, mas você escutou o que você falou? Quando ele faz essa pergunta, né, isso é muito importante porque causa um certo impacto, né? Aí você diz, poxa, mas eu falei. Não, você não se escutou. Você falou, mas não se escutou. E muitas das vezes o que a gente mais quer é isso, né? É ser escutado, né? E precisar nos ouvir também, nos escutar também. Isso é importante, né? Que às vezes o aluno chega, eu não consigo fazer, eu não consigo ler. Eu falei, calma, por que você não está conseguindo ler? Porque o texto é muito grande, eu não sei por onde começar. Ora, mas toda leitura tem um começo, meio e fim, né? Nós vamos trabalhar isso juntos, ler o texto juntos. Ou então vamos fazer uma redação coletiva. Cada um fala um pouco, a gente vai orientar essas colocações, né? Não pode fugir o tema. Primeiro você vai pensar, você vai se escutar primeiro, para depois começar a jogar para o outro, né? Como você vai formar a sua parte, seu parágrafo, do modo geral. Mas você tem que se escutar, você tem que ler, tem que parar para pensar. Isso é muito importante. Então, na terapia, né, o terapeuta ele nos faz escutar muito. Isso é muito importante. Ainda essa semana eu estava vendo na novela, né, a moça que faz terapia, e ela estava dizendo, nossa, eu não vejo a hora de chegar aqui perto de você, para terapeuta, né? Porque aqui você está me escutando sem me julgar, sem me criticar, né? Sem me interromper, porque a analista deixa a pessoa falar, né? Escuta também, né? Então, isso é muito importante, que muitas das vezes a gente não vai encontrar dentro da família, às vezes nem no trabalho também você vai encontrar pessoas que estão disponíveis para isso, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a terapia ela ajuda muito, ela constrói um relacionamento, ela faz as pessoas saírem de uma situação muito difícil quando elas próprias se escutam primeiro, né? Antes de qualquer coisa, você tem que se escutar. Você falou alguma coisa, você tem que se ouvir. Ouça, escute o que você acabou de falar, né? Porque senão você fica mergulhado só naquela tristeza, naquele choro, e você não sai dali, e é um mal-estar que se repete, cada sessão é um outro mal-estar, e você saiu dali e não aproveitou o que foi dito pelo terapeuta, e você também não se escutou. Então você sai dali, volta no outro dia seguinte com a mesma. Entendeu? Então você não vê. Muitas das vezes eu falava para a doutora Graça, antes de sair da escola, eu parei um pouco e pensei, meu Deus, hoje o que eu vou falar para a doutora Graça? Eu tenho que chegar lá e mostrar que eu melhorei essa semana, né? Que eu pude me escutar mais e tive um progresso. Eu vou falar isso para ela hoje. Aí ela muitas das vezes me escutava e perguntava, mas por que você pensou nisso, né? Porque eu achava que só chegava lá para reclamar, e não é isso, né? Quem está do outro lado, quem está na nossa frente,
né? Nos ver de uma outra forma, né? E tem uma noção do nosso sofrimento, da nossa dor, da situação que nós estamos passando. Assim mesmo é o aluno, né? Você tem que escutar o aluno com calma, com muita paciência, com muito respeito na dor dele, porque todas as dores são únicas. Não existe um medidor de dor, não existe uma dor maior do que o outro. Todas as dores, né, causam um impacto muito grande no ser humano, todas elas. Pode ser da mais simples a mais dolorosa, vamos dizer assim, né? Que não há como medir isso. Mas é impressionante, a escuta é fundamental. Rafael, É o que que E você verdade. você? acha? É, eu estou querendo saber assim. Eu não estou perguntando se você ouve, porque ouvir qualquer um ouve. O ouvido está sempre aberto, né? A gente está sempre ouvindo Isso, de forma passiva ali, Até os mas animais escutar é alguma ouvem. outra coisa. A maior parte das pessoas, ela não escuta para compreender, elas é, escutam para responder, né? Então nós exato. estamos ali sempre prontos e reativos para isso. É, elas não estão presentes para uma conversa, elas só estão Isso, esperando a sua vez de falar, e a gente vê isso sistematicamente, né? Ah, tá bom, para de falar aí que eu quero falar agora. Né? Tem essa coisa do. Tem isso, isso. tem essas violências. Tem sim. Né? Tem sim. Pois é, é, e essa escutativa que a gente desenvolve tanto na terapia ou até em sala de aula, talvez seja uma das mais poderosas habilidades que alguém pode desenvolver. E isso porque todo mundo tem algumas necessidades básicas, como ser visto, ser ouvido e ser validado, né? E isso cada vez é mais raro nesse nosso mundo moderno. Nós, é, a ideia de ser validado é o seguinte: é eu te ouvir sem questionamento, te escutar, saber o que seu coração está falando. É muito comum a gente ouvir que alguém está sofrendo muito. Ai, mas fulano não sofreu tanto quanto devia. Isso, Fulaninho chorou muito quando a mãe morreu. O outro, quando o pai morreu. O outro não chorou, ele não tem coração, né? A gente já isso, julga imediatamente, né, a pessoa e a gente não escuta o que aquela pessoa está sentindo, sofrendo, né? Na psicanálise, a ideia da escuta, a escuta é a ferramenta de cura. É a ferramenta de cura. É na escuta que o outro vai se revelar. Isso é, na fala, né, da pessoa, e nós, como terapeutas, que vamos escutar o que aquela pessoa está dizendo e ligar os pontos que aquela pessoa não tem capacidade de fazer isso. Porque, afinal de contas, ela não está ali como especialista. Ela está ali como alguém que fala, né? A ideia de cura pela fala, né? É, o inconsciente ele se manifesta, mas é só na escuta, que o terapeuta consegue encontrar o alívio, a clareza e a transformação do paciente, porque ele se sente ali acolhido. As palavras não foram em vão. Não tem alguém sentado ali na frente perdido, né? E sabe, na neurociência a gente também tem isso, que quando alguém tem essa sensação de estar sendo ouvido, o nosso cérebro ele libera serotonina, ou citocina, hormônio do amor, né? Então a pessoa sente prazer em ser ouvido. Por isso as pessoas gostam de ser palestrantes. Nós aqui, nós gostamos de ser escutados, saber que a nossa fala tem Aqui eu. uma. Aqui. É. Oi? Não, eu agradeço, é mesmo, é verdade. Eu adoro ser Mas escutado. é. Porque Importante, tudo isso, útil. essas substâncias, tocina, serotonina, elas vão causar em nós uma sensação de segurança, de conexão, de bem-estar, né? Então, é um ato terapêutico, né? E aí, você se sente escutado? E as pessoas ao seu redor, elas se sentem ouvidas por você? Porque é o ida e volta, né? Quando a gente fala de comunicação, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro escuta, né? E isso faz toda a diferença no dia a dia, né? E essa escutativa que você está Escuta trazendo com muita empática, coloque empática, porque empática, nós empática, temos empática, uma mudança, quer dizer, ativa é também ativa, mas estamos falando de uma escuta empática, onde está a empática. empatia, o acolhimento da outra pessoa. Você está ali entregue a ouvir aquela pessoa. Isso é muito importante. Olha lá, Mas Rafael. essa escuta empática,
É a ideia de estar presente ali para o outro, né? Isso, está presente Não é só inteiro, é de perceber, corpo inteiro. não é só perceber as palavras, mas também os silêncios, também Uhum. observar os gestos, o que está nas entrelinhas, Não inclusive verbal, é o aquilo que não movimento. foi dito, Isso, né, Firmino? Como a gente sempre fala aqui. isso mesmo, Aquilo o que não foi dito. Porque aí é interessante, Rafael, essa coisa é à legal. vontade. Assim, a escuta empática é importante também, isso que você lembrou, é muito importante. Na escuta empática, você pode, quando você olha, por exemplo, uma pessoa está contando agora para você, e ela está contando de uma maneira que parece uma maneira distanciada, e corre uma lágrima. Você percebe? E você pode ver, nesse momento, porque a escuta empática, ela não indaga, ela faz parafraseia, né? E sente aquilo. A psicanálise vai fazer isso e vai mergulhar e se afastar um pouco para entender que tipo de energia que essa pessoa está passando para você. Mas é importante notar, isso que você falou é muito importante, o não falado, né? O gesto gestual de uma pessoa. Não, tá tudo bem, fulano. Como é que você vai? Você pergunta algumas vezes, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? E aí, se a gente está realmente interessado nessa pessoa, a gente continua. Nossa, nota que você está meio acabrunhado. Tem alguma coisa? Está com dificuldade de falar? Aí a pessoa fala. Isso é uma conversa comum. Quando uma pessoa cruza, né, um consultório ou através da via online, que é o nosso consultório atual, ela já está decidida a fazer isso. Compete a um terapeuta competente, né, dedicado, ouvir isso. Por quê? O que acontece? O terapeuta analítico, ele é um espelho e é um continente. Ele é espelho e continente. Aliás, eu brinco com meus pacientes, quando estou, né, que eu estou meio roquiniano, que eu estou com Hulk, que eu sou mal, né? Eu tenho consciência da minha maldade, maldade no sentido de dar de chofre, um raio laser em cima aquela parte, né, de vitimista. Eu sou o espelho da bruxa. Eu acho que todo terapeuta eficiente, sincero, é o espelho da bruxa. Vocês lembram do espelho da bruxa? Mas tem alguém mais bonito do que eu? Eu sinto muito, mas tem. Ela ama como? Eu pensei que você era meu espelho. Na verdade, o paciente, as pessoas na relação, elas querem que você seja o espelho dela. O espelho dela. Do que ela olha. Tem gente que diz, não, mas é isso, eu sinto isso aqui, é isso que eu quero que você veja. Eu não quero que você veja que eu estou com uma mancha aqui, eu nasceu uma espinha, eu me cortei quando fiz a barba. Mas o espelho da bruxa diz, olha, você se cortou quando fez a barba. E a outra coisa, que esse é o espelhamento, e a outra coisa é o continente. Essa coisa de você, então, fazer o rude, segurar, ouvir, que o paciente se sinta tão acolhido, que é uma coisa muito interessante, né? Essa relação da contra-transferência, da transferência e desse acolhimento. É muito interessante que vai gerando no paciente, isso que o Rafael falou, né? A oficina do amor aí. O cara se sente tão acolhido que ele se sente como bebê no colo da mãe. Eu costumo dizer para meus pacientes, que a Yara falou, que é muito interessante, né? Da pessoa se escutar. Eu recomendo para meus pacientes, hoje você vai segurar você como um bebê. Quando chegar em casa, pense você bem bebezinho, pega você, dorme com você abraçadinho com um bebê. O cara fica assim, mas pô, esse analista é doidão. Mas não. A gente tem essa necessidade. Nós somos de pele emocional. Nossa pele é espiritual. É bom quando um amigo, já viu quando um amigo passa a mão no teu ombro, é diferente. Energia é diferente, é diferente quando alguém esbarra. O ouvir é esbarrar, o escutar é afagar. Então é importante que a gente tenha isso em mente, entendeu? De escutar as pessoas, nos escutar. Qual a recomendação? Uma coisa muito importante que o Rafael domina aí, que é na neurociência, né? Que é uma questão também da espiritualidade, que é se escutar a partir da meditação. O que é? A meditação começa com escuta de você. E depois você se solta. Depois você já não sabe mais que você é tão pequeno. Você é do tamanho do universo.
Quando você está meditando, você fica o tamanho do universo, é grande pra cacete. E aí não dá tempo para você ficar muito triste, muito solitário, né? Pobre, pô, tá bravo, não consegui pagar lá, Chanel. Você começa a ter uma potencialidade maior e de crença maior na vida. Essa é uma escuta também muito interessante, dessa empatia, autoempatia, né? E essa coisa é muito interessante que um terapeuta, por exemplo, os terapeutas estão ouvindo, os que seguem a psicanálise, que acreditam em inconsciente, tem gente que não acredita, tudo bem, respeito, tá legal. Mas é meio difícil não acreditar. Mas tudo bem, você pode não se dar bem, essa bola você não chuta bem, tudo bem, não tem nada errado, desde que você tenha escuta empática e carinho pelo teu paciente. Mas uma coisa muito interessante que vai dar a gente esse recurso é a gente conhecer a gente, né? Como é que eu vou entender o sentimento do Rafael Dayara se eu não conheço o meu? E quando o Freud descobre essa questão da transferência, do deslocamento das projeções, eu posso ficar impactado, cara. Tem muita gente impactada em relações porque fica segurando um piano de projeções. Quando ela entende, inclusive, ela pode... Não, vai acabar. Tem gente que não vai se tratar, que vai acabar. Eu tenho um paciente meu que ficou com o meu nome 1 ano. A gente se diverte hoje. Ele ficou meu nome e indicação 1 ano, Rafael. Ele está comigo há 30. 1 ano. Ficou 1 ano com o meu nome e está comigo há 30. Olha que coisa engraçada. Não adianta mandar ele embora. Não, você não pode fazer, é claro. Estou brincando. Mas assim, você vê que essa questão é muito interessante de uma pessoa se sentir acolhida. Porque a Ara contou agora, né? Que a Graça dizia, você escutou o que você disse? O espelhamento é esse, a gente é um espelho, porque o cara conta para mim, eu não tenho que interferir, né, no que ele conta, vem emoção. Aliás, a gente propõe atenção flutuante e associação livre. É que quando o paciente se sente bem contigo, já chega falando contigo, né? Contando, a área disse que programava. Você queria dar presente à tua analista, tudo bem, pô. Eu vou contar que tá tudo bem. Isso é um presente, cara. Aliás, a gente dá presente a toda hora, né? A gente não tem, eu costumo dizer, eu não, que dizer o mestre, né? Eu só repito. Ele diz o seguinte: você paga por amor. Gente, se vocês começarem a pagar suas contas por amor, o dinheiro vai crescer, porque vai acabar o peso. O negócio é o peso. Pô, tô pagando desgraçado essa conta. E aí, o Hulk lá dentro, o monstrinho, o ogro que você tá. Mas aí, o ogro não planta, ele destrói. Tem que buscar um gnomo. E o gnomo não, ele planta, né? Ele planta, ele cuida da Branca de Neve, né? Eles cantam, tocam. Então é preciso ter isso dentro da gente, essa crença na nossa capacidade de buscar o conhecimento, não ter medo de se conhecer, né? Um terapeuta, por exemplo, é muito sério, é uma preocupação que a gente tem, né? Então, uma pessoa que se arvora em tratar alguém não se conhece, gente, eu não quis, né? Que você vai reforçar talvez a doença ou dar para a pessoa um novo sintoma de se achar, né? Então tá tudo certo. Falei, já pensei, já resolvi, bababá, é assim mesmo. Ela não presta mesmo, ou ele não presta mesmo. Ele disse, meu terapeuta disse. Tem uma outra coisa, né? Você fica com essa responsabilidade. Então, pensar isso é importante. Por isso, a importância do autoconhecimento e esse corte epistemológico, planetário que a psicanálise faz na mente humana. É preciso pensar isso. E a hipnose também, que foi o começo, né, Rafael? De olhar. E se a gente pensar em espiritualidade, vocês vão cair, pasme. Não tem nada contra religiões, mas quem tiver coragem de ver o que é uma regressão, por exemplo, entende que vai se assustar. Né? Ela se perde um pouco. Por que a regressão se perde um pouco? E a psicanálise sai ganhando, porque é aqui agora, cara. É aqui. Cara, você tem vontade de matar a sua mãe. Pô, eu atendi o meu paciente. Detestava a mãe. Como é que ela vai suportar pensar isso, cara? Ela tem que ficar doidona, louca, se afastar. Mas se ela consegue pensar isso, que isso é um movimento antigo, obtuso, ignorante, que tinha a ver com aquele momento, que uma criança não tem ainda a cognição certa, e que ela sentiu, e que já pode ser descartado, e ela pode, inclusive, encontrar momentos. Tem momentos. Jesus diz uma coisa muito legal.
Qual o pai cujo filho pedindo um peixe daria uma serpente? Jesus é o grande psicólogo, né? É difícil, gente. Muito difícil. Se o cara seja um monstro, um demo. O cara, não sei se vocês veem, eu gosto muito de filmes, né? Esses filmes de espionagem, de narcotraficante. Eu vi os narcotraficantes tratam muito bem os seus filhos. Né? Vê lá o Poderoso Chefão, né? Um filho ele escolheu para ser legal, foi o pior, ficou igual a ele. Então, assim, a gente tem essa tendência. A gente não vai dar serpente a um filho que pede peixe. Jesus disse, não foi eu que disse. Que pediu um pão, você vai dar uma pedra. Não vai, cara. Então, essa é uma questão muito séria da gente pensar. Pense a respeito dessa escuta empática, pratique em casa, comece a praticar. Tem uma coisa que o Rafael falou que eu não queria perder para falar com as pessoas. O Rafael soltou uma coisa ali interessantíssima, que é o feedback, gente. Já experimentou perguntar? De vez em quando eu pergunto, o que você achou que eu falei? Eu uma besteira. Vocês acharam que eu falei besteira? Pode mandar para mim no Instagram lá. Pô, família falou umas besteiras lá. Porque esse feedback é de suma importância. Que, na verdade, a Yara disse uma outra coisa que eu achei muito legal. O outro é... Não sei, não conheço o outro. Você não conhece, né? Acho que o Rafael também falou disso. Não conheço o que o cara está sentindo. Eu conheço meu filho até agora. Até... Que horas tem agora? Nem sei. 9h30. Depois 9h30, não sei. Você está entendendo? Não sei porque eu não sei. Porque eu também não me conheço a partir de 9h30. Essa é a questão do espaço infinito do inconsciente. Eu posso ter uma experiência que me assegura, olha, a supor que eu já tenho... Eu acho que eu sei o que eu faço. Né? Às vezes eu falo besteira, eu falo demais. Eu sei, mas eu não sei o que eu vou falar daqui a 5 minutos, com quem eu vou conversar. Mas imagina o outro. Por isso, a escuta empática é de vital importância. Aliás, na psicanálise, a gente chama de escuta essencial. Disse o Rafael muito bem. O maior instrumento da psicanálise é a escuta. Eu diria de qualquer terapia. Porque se você não escutar, baby, tchau. Não dá, tem que escutar. E da psicanálise é essencial, porque é a partir dela que você penetra, né, no inconsciente. Que a pessoa vai contar, e a associação livre é legal. Quando o paciente está solto, você tem confiança. Quando você tem confiança, você fica peladinho. Já tive uma situação, já contei para vocês, uma paciente estudou para mim. É a maior confiança que só bebê fica peladinho, gente. É um cara que te xinga na sessão. Eu digo para as pessoas que estão se arborando em terapeuta com 6 meses de curso, o que vão fazer com a pessoa? Eu vou me matar hoje. Eu tinha uma paciente que encheu, eu te contei, ela enchia um copo de veneno e me ligava meia-noite, eu vou me matar agora. O que eu faço? My God, eu mereço isso? Então eu preciso ter... Primeiro, você vê que é uma confiança muito grande. Se ela não tivesse a mim, talvez ela se matasse. Mas ela tinha mim. Então, assim, na tua casa, o teu filho tem você. Olha o teu filho. O teu marido tem você. Converse com ele. Se ele vier contar aquelas histórias que você acha um saco do trabalho, dá um tempo, escuta. Você pode salvá-lo, salvar o teu casamento. Ou melhorar a sua vida. Que separar também é bom, gente. Existe um tempo, um ciclo que a pessoa vive com a outra, e os dois podem ser felizes. Aí o filho, eu costumo dizer para filho e pai separados, acaba tendo 2, 3 pais, 2 avós, 4 avós, 2 de cada lado. Olha que beleza. Então é isso aí, gente. Escuta empática é a palavra. Vamos lá, gente. Vamos lá, Rafael. É isso. Não, tem uma questão importantíssima, é que é o seguinte, é a ideia da gente estar conversando com o outro e sem julgamento, né? Não, ele está falando besteira, não, ele está falando isso porque ele é flamenguista. Aliás, se você for flamenguista, né, Firmino? Eu sou flamenguista, eu sou flamenguista. A gente Acho que eu tenho fica. história do flamenguista, ele provocou, porra, aí tu vai escutar. Porque eu tenho minha história é aberta. Eu tinha 6 anos de idade, Ah, na minha casa, sua casa, já todo mundo sabe, meu pai era operário, foi vaqueiro, veio para o Rio, a gente morava hoje é a Vila Cruzeiro, todo mundo vê na televisão ali perto, era a Vila Proletária da Penha, e tínhamos um radinho, aquele rádio antigo, né? Aquele rádio ali que eu via o futebol. Você já viu com os ouvidos? Quando você só tem rádio, você vê com os ouvidos. Aliás, a gente vê quando escuta
É a melhor visão, porque você precisa mexer com o cérebro, né, Satão? Neurociência, você vai ver. O sonho, tanto que o sonho é imagens. E aí estava se escutando Vasco e Flamengo. Cara, aí o Vasco fez um gol. Eu desliguei o rádio. Eu nem sabia que era o Flamengo. Não sei como me conhecer. Eu desliguei o rádio. Acontece um detalhe importante. Meu pai era vascaíno e minha mãe também. Mas não, Mas também era. que Olha, embrolho eu me meti. Em que embrolho eu me meti? Mas meu eu pai, lembro meu pai sabe, que. meu pai permitiu que eu fosse flamenguista. Pô, Né, eu lembro depois. quando estava no curso de Hum. hipnose, que você participou, acho que 2 ou 3 treinamentos, né? É, Ah, eu participei de acho. vários. Ah, eu fiz o De curso, vários. cara. Eu sou hipnólogo, cara. E eu acho Qual é? interessante porque. Ah, Eu achei interessante porque eu sempre falo assim, gente, olha só, dá para tratar quase tudo com hipnose, inclusive ser flamenguista, só para implicar com o Firmino. Então, o Firmino fazia parte lá da aula, porque ele fazia, era o fazia. flamenguista do grupo, né? É, E sabe, essa aham. coisa de ouvir o outro. Por exemplo, eu não sei nem quem joga. Eu sou vascaíno, mas eu nem sei quem joga no Vasco. Então, assim, eu não ligo para Você futebol, escutou? Você mas ouviu, você não escutou o Vasco. Né, eu não Yara? Você escutei. ouviu. Isso aí. Eu sei que o Vasco Ah, existe, uhum. né? Não, mas é muito isso, essa ideia da gente é, se colocar no espaço de acolhimento e presença, né? Ouvir e escutar de forma empática é acolher, estar presente para o outro, né? Por exemplo, muitas vezes uma pessoa ela não pode te dar aquilo que ela não tem e as pessoas não sabem ouvir. E como elas não sabem ouvir, elas não são capazes de dar a atenção que você precisa. Mas é por isso que você pode procurar pessoas que te ouçam. E muitas vezes, Freud tem uma frase que eu sou apaixonado, Firmino, que é assim: Né? Diga qual antes é. Eu de conheço. se diagnosticar com depressão, tenha certeza de que não está cercado por um bando de idiotas. Idiota. É isso. Eu conheço. Tem um outro idiota que ele fala da felicidade que a gente devia ter citado no outro dia, né? É isso. Que diz assim: Muitas vezes não é você quer porque ser feliz? você está mal. Você, se você quer ser feliz, não seja, mas se você quer ser feliz, seja idiota. Ele é muito Isso, engraçado. e muitas vezes Ah, não é que você está depressivo, é porque você não está se sentindo acolhido o suficiente. E as pessoas à exatamente. sua volta, elas vão determinar muitas vezes o estado emocional, né? Vão determinar se você coloca para cima, para baixo, se você se sente de lado. Imagina, um aluno meu, eu sempre falo, pô, cara, esse aluno foi muito especial. Ele falou assim, professor, eu estou precisando fazer vestibular para quê? Para medicina. Então, bora, vamos lá. O que você precisa fazer? Vamos estudar, tal. Aí ele chegou em casa, aí a mãe falou assim, tá maluco? Isso é coisa de branco. Você é preto, você é pobre, É. você não vai passar em faculdade. E se passar na faculdade, você não vai ter condição de estudar. E aí ele voltou para casa, né? Ele voltou para o colégio, quer dizer. Ele voltou para o colégio, falou comigo: pô, professor, eu vou fazer outra coisa. Eu falei: o quê? Vou fazer curso técnico de enfermagem. Por quê? Porque ninguém acredita que eu vou passar. Ninguém me apoiou. Minha mãe acha que eu estou ouvindo você, que é besteira ser médico, por que não faz outra coisa, tal. E aí, cara, olha só, você quer ser médico? Se você quiser ser médico, eu estou do teu lado. Para o que der e vier, a gente vai fazer isso juntos. E ele disse, não sei, porque meu pai, imagina, o pai é pedreiro, a mãe é doméstica, trabalha 40 horas, a visão de mundo é que ele jamais vai conseguir ser doutor. A grande satisfação foi quando eu tinha parado de dar aula e eu recebi uma mensagem em 2022 e ele passou na faculdade de medicina. Olha que maneiro. Que legal, cara. Que E Muito legal. bom, muito ele bom. falou, ele mandou mensagem para mim porque ele falou Uhum. que, apesar de a gente estar se falando desde 2019, a voz dele, a minha voz no ouvido dele era: cara, você é incrível, o que que você quer ser para ser feliz? Torne sua vida uma coisa maravilhosa, não tem uma vida medíocre. Vida medíocre, a maioria das pessoas tem. E sabe o que é interessante? Se a gente Uhum. pegar uma linha da vida, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que nós estamos acima ou abaixo da linha média.
Ou a gente está acima da média ou abaixo da O ouvinte média. está debaixo da média. É isso mesmo. Concordo Entendeu? também. Então o negócio está com a vida acima da média. Né? É isso. Isso aí, cara. Isso aí. É isso. Legal. Gente, é um Foi grande isso. prazer estar com vocês toda semana. Amo vocês, amo escutar vocês, mas eu quero ouvir agora a professora Yara para a gente poder se despedir em grande estilo. Isso aí. Foi um prazer estar com vocês. O tema realmente é assim, pena que acabou, né? Poderíamos Mas é ficar mais rápido, né? tempo se Achei rápido. Foi rápido. tivéssemos mais oportunidade, né, de horário, né? Mas foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela atenção aos nossos caríssimos ouvintes, aos nossos doutores, né? Firmino Luz, Rafael Haddad. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço e estamos aí para o próximo tema, né? Isso aí. Professora do Brasil, é isso aí. Gente, eu Mestre vou Firmino, agradecer a saúde e todos paz. Amo vocês. pela presença, pelo nos ouvir. Muito obrigado. Vocês são escutadores empáticos para nós, toda semana. Um beijo no coração de cada um, muita luz. E pense a respeito do que foi dito hoje, nosso interesse, que vocês pensem com a gente. E fale conosco através, né, do nosso contato. Estamos aí. Vocês não falam com a gente? Fale com a gente. Um abraço. Namastê. Muita luz para vocês. Boa semana. Bom fim de semana. Né?